O Capitão América é um grande lutador, e contra o inimigo é sempre um vencedor. É um homem forte, enfrenta a morte com coragem e amor por onde for. O Capitão América é um grande vencedor. Alissa Carolina Barbosa Marques Gedo tem 26 anos, é paulista de Penápolis e é professora de inglês. Desde criança, a Alissa se interessa por super-heróis e por um em especial, o Capitão América. O herói que completa 81 anos, está com a camiseta, está mostrando aqui para a gente. O herói que completa 81 anos neste mês de março virou tema de sua dissertação de mestrado na Unesp de São José do Rio Preto. Então, vou dar o nome do mestrado. Retratos de uma lenda norte-americana, adaptações de narrativas gráficas como formas autônomas de representação. Traduzindo, a Alissa analisou a adaptação do quadrinho Guerra Civil para o cinema e, de quebra, fez descobertas sobre o universo Marvel. Agora, Steve Rogers é também tema da tese de doutorado da Alissa. Alissa, muito bom dia! Bom dia! Ai, que prazer estar aqui, eu estou muito honrada. Obrigada pelo convite. Alissa, para você se sentir mais à vontade, você prefere que eu faça a entrevista assim, normal, ou que eu tire meu óculos e coloque a máscara de Capitão América? Poxa, Assim, se fosse assim, eu tinha pegado a minha, poxa, a minha tá ali embaixo, a gente podia ter combinado. Alissa, vamos falar a verdade, você se interessou pelo Capitão América porque ele tinha a inicial do seu nome na máscara, não foi? Quando era criança? Olha, eu acho que o subconsciente já sabia, viu? A minha mãe disse que foi super proposital, mesmo sem ela saber quem ele era, que já estava predestinado. Mas tinha um motivo especial para você se interessar pelo Capitão América, especificamente? Não. Quando eu era criança, eu sempre gostei de criaturas que pudessem fazer coisas que a gente não pudesse. Seres mitológicos, super-heróis na televisão. Então, meu desenho preferido quando eu cresci era As Meninas Superpoderosas, por exemplo. Uhum. Então, eu olhava assim, eu via aquelas menininhas que podiam voar, que podiam soltar raio pelos olhos. Nem era o Superman, eram as menininhas. Então, eu falava assim, caramba, que sensacional. E não tinha Capitão América ainda, porque não era uma coisa que era acessível para mim. Quadrinho foi ser acessível muito tempo depois. Então, assim, acho que não tem um motivo muito específico. Eu olhei para ele, acho que foi aquela coisa assim, combinou. E aí eu comecei a conhecer mais sobre ele e falei, cara, não é possível, a gente é muito parecido. E os meus amigos falam assim, se você tivesse que ser alguém nos quadrinhos, você seria esse cara. E se ele existisse, seria você. Porque vocês são muito parecidos. Então, falei, tá, legal. Vamos aproveitar que ele está completando 81 anos e que a gente está no mês do aniversário e você sabe tudo. Conta um pouquinho da invenção, da criação do Capitão América, lá em 1941, pelo Joe Simon e pelo Jack Kirby. Bom, Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra oficialmente ainda, mas tanto Simon quanto Kirby, eles eram judeus. E vendo todas as notícias que chegavam do fronte de batalha, eles ficavam naturalmente angustiados, porque, né, você vê o seu povo sendo massacrado e sofrendo um genocídio como aconteceu, alguma coisa tinha que ser feita. E para os dois lá lutando no meio da depressão, poxa, o que a gente faz? Lutando para pagar as contas. A gente não pode mandar dinheiro, a gente não pode, por enquanto, ir lutar, porque ninguém convocou. A gente desenha, a gente cria histórias. Então, vamos criar alguém que pode fazer tudo que a gente não pode. E aí foi quando surgiu o primeiro esboço do Capitão América. E esse cara patriota, que quer fazer o que é certo, que quer lutar pela justiça, pela liberdade das pessoas, principalmente, porque esse é um ponto crucial, porque as pessoas eram mantidas cativas, elas eram presas, elas eram mortas depois disso, mas principalmente elas eram tiradas a sua liberdade, né? Então, vamos lutar por isso.
E foi daí que ele surgiu, para lutar por essas pessoas. E eu adoro a parte que ele começa tentando ter uma identidade secreta, como o Simon e o Kirby. Eles ficam meio de lado. O importante é que esse cara inspire as pessoas a lutar, que esse cara faça todo o serviço, que ele vá para o front. Mas é inevitável, eventualmente eles acabam descobrindo quem é o Capitão América. Então, acabam descobrindo quem é que criou aquele personagem, eles acabam indo para a guerra, o Kirby vai para a guerra depois. E isso tudo um ano antes dos Estados Unidos entrarem oficialmente na guerra, né? Então foi revolucionário. E ele era o tipo o Steve Rogers, né? Era o tipo franzino, não é que já era um super-herói para mostrar que qualquer um podia lutar. Qualquer um podia. Se você tivesse aquilo dentro de você, não importava o seu tamanho, se você sabia de fato lutar, se você era forte, se você era todo Superman, assim. Não importava. Você podia fazer qualquer coisa porque aquilo estava dentro de você. Então, só vem se inspirar nesse cara que é igual a você, que pode fazer tudo que você faz, e o contrário, você pode fazer tudo que ele faz. Ele tá fazendo tudo que um cara normal faria. A diferença é que ele só tá indo lá. Então vamos defender e fazer igual ele tá fazendo. Bom, ele não tinha superpoderes, mas tinha o escudo, né? Esse você tem também? Eu tenho, o meu tá aqui embaixo. Que aqui. Era a grande arma dele. Conta um pouquinho dessa história, Alissa, também. Ele começou com esse escudo triangular, né? Tipo Cavaleiros Medievais. Mas na época tinha um outro herói, que era o escudo, literalmente, o escudo. E aí a Timely, que era a Marvel na época, sofreu um processo. E eles falaram assim, olha, cara, não dá, direitos autorais, vocês estão plagiando nosso personagem, tem um escudo igualzinho, não dá. E aí, logo na segunda edição, eles mudaram para o escudo circular, como a gente conhece hoje. Às vezes, muda um pouco a ordem das cores. Não existe muito um porquê que o Kirby decidiu mudar o padrão das cores, porque que começou azul em volta e vermelho no meio, e depois foi mudando. Não tem um porquê, nenhum padrão. Ele era uma coisa assim, só ficou circular. Isso ficou um padrão a partir da segunda edição dele. Mas o porquê que ele foi mudando os padrões, isso ainda não se sabe. Talvez porque ele esquecia, porque era muita coisa, mas foi direitos autorais. Simples assim. E quem que ajudou o Simon e o Kirby a usar o escudo como uma arma, né? Como se fosse um bumerangue, que ele pudesse ser atirado? Quem que inventou isso? Foi tudo... Olha, foi um conjunto. Os dois trabalharam muito juntos nisso, mas a maioria das ideias revolucionárias assim que se tem do personagem é tudo ideia do Kirby. Essa cabeça mirabolante, essas ideias todas de o escudo ricocheteia pelos lugares. Imagina, um bumerangue, mas é um escudo circular, meio côncavo. Da onde que vem isso? Ideia do Kirby. Tanto é que ele criou, sei lá, Eternos mais pra frente, sabe? Que é um negócio totalmente doido da cabeça. Mas muito era a ideia dele. Tanto é que ele quis voltar bem mais pra frente, ele quis voltar de peito aberto para escrever o Capitão América, porque era um xodó. Foi o primeiro personagem deles que fez boom, que todo mundo gostou, que fez sucesso e tudo mais. Mas é um personagem interessante porque não tem tanta briga entre os criadores, não tem aquela rixa. Por exemplo, você vê o Batman, demorou 70 anos pro cara poder ser reconhecido como co-criador do Batman. Não, gente, pelo amor de Deus, todo mundo sabe desde sempre que foi uma dupla que criou o Capitão América. Então, é uma história bem tranquila, eu diria. E, Alissa, depois da Segunda Guerra Mundial, o que eu li é que o personagem entrou em declínio, né? Porque os americanos pararam de dar muita importância a super-heróis, aí já não precisava mais desse herói patriótico, aí o Capitão América ficou encostado, aí tentaram voltar. Né? O que aconteceu? Aí, para depois, uma década depois, ele ressurgir. Ele volta.
Depois que acabou a guerra em 45, oficialmente ele morre em abril de 45, em 18 de abril de 45, eu lembro porque é o aniversário da minha mãe, 18 de abril. Então me ajuda a lembrar. Mas ele foi sumindo aos poucos. As vendas foram caindo, porque o pessoal foi vendo que a guerra estava se encaminhando para o fim, os aliados iam ganhar aquilo, estava bem certo. E aí ele foi sumindo, até que na última edição da revista Capitão América, o Capitão América não aparecia mais na própria revista. Então era... Como assim? Você tem uma revista com o nome do personagem e o personagem não aparece. E aí eles cancelaram. Quando chegou a década de 50, com toda aquela confusão de tem comunistas aqui, vamos acabar com os comunistas e tudo mais, aquela paranoia toda de procurar no seu vizinho, né, e tal, eles tentaram voltar com o Capitão América, falar que ele tinha ficado, né, aposentado durante um tempo, que ele estava lá, que ele estava bem e tudo mais, só que não pegou muito bem. Um cara que tinha lutado tanto tempo por valores tão nobres, de repente virar e falar que ele ia esmagar a cabeça de comunista. Sabe? Não combinava com a essência do personagem, simplesmente não fazia sentido e as pessoas perceberam isso. Então, não deu certo. Durou muito pouco. Se eu não me engano, foi o quê? Algumas edições, 8, 10 edições, não vou me lembrar agora com exatidão quantas edições foram nos anos 50, e aí ele acabou de vez, aí eles cancelaram a revista mesmo, e deixaram ele lá na estante, lá, porque não tinha mais sentido você trazer para público um soldado. Não tinha porquê. Agora era época de faroeste, de romance, de história em quadrinho de humor, até porque teve também o código de aprovação dos quadrinhos, que a indústria aprovou para poder continuar publicando depois do Huerta, né, do psicólogo, psiquiatra que foi para o Senado pedir que os quadrinhos fossem banidos e tudo mais. Então foi aquela caça às bruxas. Então, por que a gente vai querer um soldado que sai matando e batendo em todo mundo? Não pode. Então, vamos deixar ele lá. Mas aí, no final da década, já nos anos 60, quando o Kennedy chega e ele é morto, aí o pessoal fica bem abalado, o moral de todo mundo cai, e aí eles ficam, cara, o que a gente faz? Sabe? Aí já era Marvel, não era mais nem Timely, nem Atlas. E como é que a gente eleva o moral da população? Como é que a gente faz essas pessoas olharem para esses momentos tão tristes, para esse momento tão triste que o Kennedy morreu, que era um cara que todo mundo gostava, que todo mundo tinha esperança de que fosse mudar tudo aquilo que estava acontecendo de ruim no país? O que a gente faz? Então, aí é quando o Stan Lee, que agora estava em cena, pega o Kirby e fala assim, vamos trazer o Capitão América de volta. Porque ele já fez isso uma vez, ele já levantou o moral das pessoas uma vez. Ele pode fazer de novo. É um personagem que eu gosto, era o personagem que ele mais gostava. Ele já falou em várias entrevistas. E foi o primeiro personagem que ele escreveu, que ele roteirizou, quando ele ainda era um estagiário na Marvel, lá na Timeline. E aí ele pegou o Kirby, vamos trazer ele de volta? Vamos. E aí eles testaram primeiro, fizeram um teste, colocaram um cara vestido de Capitão América numa história com Tocha Humana, contra o Namor, e testaram as águas, assim, sabe? Viram se dava certo, se o pessoal ia curtir e tal, para ele voltar. Deu certo. E aí, em 64, na edição número 4 dos Vingadores, que estavam começando também, aí ele volta todo triunfante para dar aquele up no moral das pessoas. Falar, olha, tá tudo certo, ó, ele voltou para ajudar a gente a passar por esse momento tão difícil. Então, força. Sensacional. Bom, desse momento que ele volta até os dias de hoje, aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa, né? A gente descobre que 7, 8 pessoas já foram Capitão América. Assim, é uma coisa, a gente tem que fazer uma pesquisa longa.
Mas eu vou dar um salto, que senão eu não converso com a Alice aqui sobre os trabalhos que ela fez. Porque se a gente começar a contar todo mundo que já foi Capitão América... A gente fica umas 3 horas aqui conversando. Muita coisa. Mas eu quero ir até 2006, quando é lançado a série de quadrinhos, né, Guerra Civil. Foram 7 revistas, né, contando uma história, e que 10 anos depois isso vai parar no cinema. E aí o que a Alissa fez? Ela fez a dissertação de mestrado comparando os quadrinhos e o cinema, né? Como foi a adaptação. Que a gente se acostumou a ver adaptações de livros, mas de quadrinhos passou a ser uma novidade. Bom, em primeiro lugar, a Alissa deve ter tido um grande trabalho de achar um orientador tão louco quanto ela para aceitar o tema, né? Foi isso, né? Começou com esse problema. Ele entrou no barco comigo de corpo e alma, porque ele é desses. Beijo, Álvaro, querido. O meu orientador, o Álvaro, assim, quando a gente se conheceu, foi no primeiro dia de matrícula da faculdade. Então, eu sou de Penápolis e tive que ir para São José do Rio Preto. Fica 100 quilômetros uma da outra. Nunca tinha saído da minha cidade. Eu com 17 anos, né, tal, saindo da Barra da Saia da Mãe. De repente, eu chego para fazer matrícula. Ele aparece no púlpito do auditório, onde estava todo mundo esperando. Então, pensem, mundo pré-Covid, né? Então, estava todo mundo no auditório esperando para fazer matrícula lá no palco. Chega ele no microfone, e ele é alto, tem um vozeirão assim, e fala no microfone assim: alunos da tradução, vocês se preparem. Eu olhei para minha mãe, eu olhei para todo mundo, assim, eu falei, gente, eu sou aluna da tradução. Eu tenho que me preparar para quê? Por que esse homem tá falando assim com a gente? Eu fiquei morrendo de medo. Porque ele falou muito sério. E eu sempre ouvi histórias horríveis de professores da faculdade, que eles iam tratar a gente mal, que eles iam deixar a gente assim, você que se vire. Não aconteceu nada disso comigo. Os meus professores, pelo menos, não. Mas eu fiquei com essa imagem. Ele não sabe essa história, ele vai saber assistindo hoje. Primeira aula dele, eu falei, gente, é aquele professor que me assustou naquele dia. Eu vou sentar longe. Eu vou sentar bem no meio da sala, na parede, que aí dá para me encolher. E eu fiz isso. Eu cheguei mais cedo, sentei bem no meio da sala, na parede, no cantinho, e fiquei encolhidinha. E aí ele começou a conversar. Falou, olha, então, tradução é isso, tradução é aquilo, tal, porque ele ia ensinar a gente práticas de tradução, normas de tradução, tal, nanana. E aí ele falou assim, não existe contar um pouco sobre mim, né? Eu falei, tá, vamos ouvir um pouco sobre ele. E aí ele falou assim, então, eu adoro filme, adoro quadrinho. Aí acendeu né, minha anteninha já fez assim. Falei, opa. Então, e aí eu gosto muito também de ler e colecionar. E eu, inclusive, tenho uma edição do Homem-Aranha, que é uma edição número 1. Na hora, eu quis pular as carteiras todas e ir lá pra frente conversar com ele, assim. Porque aquilo foi um ponto de virada na minha vida. Porque aí eu olhei e falei, gente, primeiro que ele não era tudo aquilo. Ele só estava fazendo um teatro para brincar com a gente. Ele é maravilhoso. Amo ele do fundo do meu coração. E a gente se tornou muito amigos depois que a gente se conheceu, a gente começou a conversar. E eu pensei, cara, se um professor desse, se um doutor assim, pode colecionar, pode gostar, pode amar esse universo como eu gosto, aqui dentro da faculdade, dentro da universidade, eu posso também. Porque era uma coisa que eu sempre escutava. Primeiro que eu era uma menina, né? Menina não pode gostar de super-herói e quadrinho. Hoje em dia mudou bastante, ainda bem. Mas na época era bem pior. Vindo de uma cidadezinha no interior que era muito difícil acessar quadrinho, acessar super-herói. Era muito difícil. Mas eu tentava. E assim, você vai para a faculdade? Não, você tem que estudar Machado de Assis. Nada contra, pelo amor de Deus. Você tem que estudar, sei lá, Camões. Você tem que estudar Madame Bovary.
eu não queria estudar nada disso, eu queria estudar quadrinho, mas eu sempre achei que não ia dar certo, que eu não ia poder fazer isso. E aí vem esse cara e fala que pode. E eu preciso conhecer ele, eu preciso saber tudo sobre ele, a gente tem que conversar, se conhecer. E aí a gente conversou, se conheceu, e aí eu falei que a gente vai dar muito certo ou vai dar muito errado, porque é muito parecido. E deu muito certo. Muito certo. Quais foram as principais... Porque, assim, a adaptação para o cinema mudou muito, né? O que era o quadrinho. Qual foi a conclusão que você chegou? Qual foi a análise que você fez dessa adaptação, Alissa? Inicialmente, que, assim, a gente não pode analisar Guerra Civil só como um filme isolado. Porque se você analisa ele, se você olha ele como um filme isolado, ele não vai funcionar. Você não vai olhar para ele e falar assim, nossa, que filme que super deu certo, que acabou redondinho, com começo, meio e fim, eu entendi, vou embora para minha casa feliz depois que sair do cinema. Não vai dar certo. Porque ele é um filme episódico. É como se fosse um episódio no meio de uma série, aquele que dá o gancho que você fica, como que acabou assim? Pro próximo, que você precisa assistir. Então, esse é o papel do Guerra Civil. Ele não tem o papel de terminar uma história, pelo contrário, ele tem o papel de mudar todo o status quo de uma história que vinha sendo contada. Então, você tem que olhar o universo cinematográfico da Marvel todo, o MCU todo. Então, foi isso que eu tive que mostrar para as pessoas, porque todo mundo fala muito mal do Guerra Civil por isso. Que mudou, que nos quadrinhos tem todo mundo envolvido, todos os heróis da editora estão envolvidos. Sim, de fato. Inclusive, na dissertação eu tenho um painel que tá todos os heróis na batalha final, assim, que quase não cabe no painel. E nos quadrinhos tem lá 6 de cada lado. Uhum. É triste de ver, né? Você olha e fala, nossa, que deprimente. Mas não é. Num lado você tinha essa opção, era a sua narrativa. Mas e aqui? Que história que estava sendo contada aqui? Você tinha esses personagens disponíveis até agora que o público conhecia. Você ainda acrescentou mais 2, que por mais que a gente conheça o Homem-Aranha há 60 anos, a gente ainda não conhecia ele ali, naquele universo. Então ele foi introduzido. Introduziram Pantera Negra, que também, apesar dele estar ali há 60 anos, as pessoas não conheciam o Pantera Negra. Então eles ainda introduziram 2 personagens num hall que já era limitado. Então, já aumentou bastante a coisa aqui. Nunca ia ter como ser aquele monte de gente, porque não era essa a intenção. A intenção era mostrar com aquele pouquinho de gente que tinha o que aconteceria, sabe? Então não é ruim por isso, é porque as pessoas elas tendem a olhar só pro Guerra Civil e não pro todo. Mas se você olha também só para ele também funciona. Ele não é um filme ruim. É porque também as pessoas olham para detalhezinhos. Porque no quadrinho o Bucky nem aparece. Ele nem é importante, Soldado Invernal. Por que agora o Capitão América tem que fazer tudo por ele? Ele não fez tudo por ele. Calma, gente, relaxa. Alissa, a questão que eu ia levantar é que, assim, quando você faz a adaptação de um livro, por exemplo, para o cinema, cada um imagina os personagens, né, o rosto dos personagens, cada um imagina, se está falando de uma casa, de algum lugar, as pessoas vão criando isso dentro da sua cabeça, porque ela não existe exatamente algo concreto. E nos quadrinhos, você já viu, né, as cenas, você já viu o que aconteceu, e por isso eu imaginava assim, por um lado é mais fácil fazer a adaptação para o cinema, e por outro é mais difícil também, porque não te dá tanta margem à criação. Como é que fica isso exatamente, né, nessa tua análise? Eu falo disso, inclusive. Eu tenho um trecho do texto que é bem parecido com isso que você falou. A gente acha que é mais fácil, por já ter visto, teoricamente, porque está pronto já.
porque quadrinho usa muito técnica de cinema há muito tempo, mas é mais difícil, porque cada um tem a sua própria adaptação dentro da cabeça. Todo mundo já fez uma adaptação na sua cabeça, cada um já tem uma ideia de como tem que ser. Mas para aquele suporte, não vai funcionar. Então a gente precisa dos especialistas naquele suporte para ver o que vai funcionar, o que não vai. Por isso que a gente tem artistas conceituais que vão tentar adaptar os uniformes, por exemplo. Eu acho fantástico o episódio de WandaVision que eles estão no Halloween, que eles colocam as fantasias iguaizinhas às dos quadrinhos. Fica horrível. Fica péssimo. Sabe? Você olha assim e fala, ok, você ri, porque é engraçado, mas é aquele engraçado de tá feio. Porque é ridículo. No quadrinho funciona? Funciona. Porque é um meio completamente diferente. Mas no cinema, não. Num live action, não funciona. E aí eu até comentei com alguns amigos. Eu falei, tá vendo? É por isso que precisa adaptar. Nunca que isso ia funcionar num filme grande, numa tela de cinema. Nem na televisão funcionou. Olha que coisa ridícula, sabe? E aí as pessoas ficam reclamando dos uniformes e não sei o quê, que precisa de fidelidade. Fidelidade não existe justamente por isso, porque cada um tem a sua ideia já pré-concebida. Então você precisa olhar aquilo ali como uma adaptação. Que, veio dali, até veio, mas não vai ser igual nunca, porque cinema é uma coisa, quadrinho é outra. O super-herói ali é de um jeito, o super-herói aqui vai ser um pouquinho diferente. Vai vestir uma roupa um pouco diferente, que você ainda vai olhar e reconhecer ele como aquele que você lia. Você vai ver a história, vai reconhecer ela como aquela que você lia, mas no MCU, por exemplo, em que contexto que essa história está sendo contada? Ela sozinha ou ela precisa de elementos que vêm sendo trazidos para continuar uma história? Que é o que acontece com Guerra Civil, por isso o episódio. O Guerra Civil aumentou as vendas, inclusive logo que saiu o filme, eles lançaram Guerra Civil 2 nos quadrinhos. Olha só. Muita gente não gostou, mas não importa, a primeira edição vendeu muito, sabe? Muito Foi uma coleção mesmo. muito emblemática, né? Foi, Considerada repercute até hoje. melhor de todos os tempos. Alissa, Repercute essa até hoje. sua dissertação está disponível na internet, se alguém procurar lá? Tá, ela tá no repositório da Unesp, se vocês digitarem o título dela ou o meu nome lá no repositório da Unesp, ela aparece, está disponível para qualquer um ler. Tá sim. Muito legal. E essa nova, agora tese de doutorado, qual que é exatamente o foco da pesquisa? Agora é só Capitão América. Porque como antes teve o Homem de Ferro no meio, e é bom lembrar, se alguém for ler a dissertação esperando que eu defenda algum dos lados, é o lado, né? Eu não defendo o Homem de Ferro mesmo. Não vou falar mal dele, eu brinquei, eu faço com muita classe. Mas não defendo ele. Mas agora não tem ele mais. No doutorado não tem ele mais, é só Capitão América. E eu tento provar que depois que a Disney comprou a Marvel, eles higienizaram um pouco o personagem. Um pouco não, bastante. Porque ele vem desse cara que usava arma, que matava, inclusive, que xingava as pessoas, que não tava nem aí se ele tava batendo muito, se ele... Não interessa. E mais pra frente, é um cara que bate, é um super-herói, poxa. Então ele soca, ele chuta, ele vai fazer várias coisas. Nos filmes não é tanto assim, nem nos desenhos. E depois que a Disney comprou a Marvel, nos quadrinhos, deu aquela amenizada também com o sucesso dos filmes. Eles trouxeram bastante coisa do cinema para os quadrinhos. É uma crítica que muita gente faz,
que deveriam continuar sendo mídias completamente separadas. Ah, você quer pegar um pouquinho emprestado daqui? Pode pegar, mas deixa as duas separadas. Não sei, isso pode ser uma discussão para outro dia. Mas no doutorado eu tento mostrar que o jeito Disney de contar histórias, porque existe, tem todo um padrãozinho que a Disney segue. Não pode ter muita violência, não pode ter sangue. Se tiver sangue, é um cortinho aqui, é um soquinho aqui, né? Tem um final feliz. Se não tiver um final feliz aqui, tem que ter um final feliz em algum lugar, mais pra frente, que é o que acontece com Guerra Civil, né? Tem que ter uma história de amor, enfim. Não pode, sei lá, ter um beijão muito grande, muito longo. Tem N coisa, é uma cartilinha que não sei nem se tem escrito, às vezes até tem. Mas é um passo a passo que todo mundo consegue perceber que existe nos filmes da Disney, né? Um padrão. Então, eu tento provar que com o Capitão América aconteceu isso também. Então, como é que a masculinidade dele, o patriotismo dele, foram alterados, essa representação dele foi alterada pelo jeito Disney de contar histórias. Então, é isso que eu estou tentando pegar dados agora para poder provar. Muito legal essa conversa que eu tive aqui com a Alissa Gedo. Ela conversou com a gente em uma homenagem aos 81 anos do Capitão América, que é o grande super-herói da vida dela. Deixa eu te contar uma curiosidade, só para a gente terminar. Conte-me. Eu tenho esse livro aqui, O Mistério da Figurinha Dourada, e tem um personagem aqui, que é a Alissa. O nome dela é Alissa, olha só. Não acredito. E eu vou te dizer como, né? Mas como assim? Cheguei para o meu filho mais novo, o Antônio, que é personagem aqui, que é o que está aqui. Falei, olha, você vai criar o nome dos personagens. Eu não sei como. Ele falou, eu quero que te chame Alissa. Então está batizado de Alissa. Muito obrigada, Antônio! Meu Deus, olha, eu comentei com você, olha isso aqui. Meu Deus, esse é primeirão mesmo, hein? Ele veio de uma banca de jornal, de uma viagem para Camboriú que a minha família fez antes de eu nascer, ó. E foi assim, meu tio viu o nome, deu uma folheada e falou assim, vou levar, porque, né, numa época que não tinha celular, não tinha computador, eles compravam um jornal para saber das coisas. Ele achou o máximo poder abrir e achar alguma coisa interessante em qualquer página que ele abrisse. E eles levavam para a praia, nas férias, que eles foram passar lá e tal. E logo depois, no final daquele ano, eu nasci. E aí, depois ele virou meu companheiro. Eu sabia de cor todas as páginas, assim. Foi aqui que eu descobri o Capitão América pela primeira vez. Que legal. Foi ali. E aí veio todos Bom, você os outros. fez e agora está me culpando por causa disso, né? Tudo culpa sua, que absurdo. Muito legal. Melhor Alissa. culpa. Adorei conversar com você. Parabéns pelo trabalho. Muito legal também a forma carinhosa que você falou do Guia dos Curiosos aí na sua rede social. Obrigada. Agradeço muito. E agora aqui no nosso programa a gente vai continuar falando do universo fantástico. Eu vou chamar o Silvio Alexandre, e quem quiser ler aí o trabalho da Alissa na íntegra, ela já deu a dica que está... Eu vou fazer o seguinte, para facilitar a vida de todo mundo, na descrição do vídeo, aqui no YouTube e no Facebook, nós vamos dar o link direto. A gente já coloca o link. Quem terminou de ver, já vai ali embaixo e já vai ler. Vem ler o trabalho. Dissertação. E aí vem conversar comigo, porque eu adoro conversar sobre isso. Então é isso. Alissa, muito obrigado. E agora vamos chamar o Silvio Alexandre. Tchau. Tchau.